amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e eu estou aqui mais uma vez para contar aqueles relatos que a gente tanto gosta, relatos sobrenaturais, relatos assombrados. E hoje eu vou contar 3 relatos para vocês, são 3 relatos pequenininhos, mas são bem interessantes. O primeiro relato de hoje foi escrito por uma moça de São Paulo, tá? E o nome do relato é A Velhinha do Cemitério. Vamos lá. Esse fato aconteceu já há algum tempo, quando eu ainda era pequena, mas nunca me esqueci. Era dia de finados e estávamos eu, minha irmã e minha mãe fazendo uma visita ao cemitério, como todos fazem nesse dia, dedicado a homenagear os mortos. Eu sempre gostei de ir a cemitérios e colocar flores nos túmulos de desconhecidos. E nesse dia fiz minha mãe ir como de costume. Aproveitamos para visitar o túmulo da minha mãe, que havia falecido quando ainda era um bebê. Colocamos as flores, visitamos alguns túmulos e íamos saindo do cemitério, quando notamos que tinha uma velhinha vestida com roupas bem antigas, sentada em um túmulo. Notei as roupas bem antigas, mas, no entanto, achei normal, porque a minha bisavó vestia esse tipo de roupa também, coisa de pessoas mais antigas. Ela estava sentada em um túmulo, pedindo moedas. Quando passamos por ela, a minha mãe resolveu dar uma moeda à velhinha. Então, nos viramos para dar a moeda. E cadê a velhinha? Ela havia desaparecido e o cemitério não estava muito cheio. Olhamos em volta e nada dela. Aí resolvemos olhar o túmulo. E qual não foi a nossa surpresa quando notamos que a foto do túmulo era a mesma velhinha que estava sentada pedindo moedas. Olhamos assustadas uma para a outra, mas resolvemos ir embora. Até hoje essa história me intriga, porque nós 3 a vimos como uma pessoa de verdade. E também vimos juntas a foto no túmulo mostrando que era aquela velhinha que estava sentada pedindo moedas. Agora, por que será que aquela velhinha, depois de morta, estava ali pedindo moedas? Gente, será que é algo que ela costumava fazer quando viva e aí meio que continuava com esse costume? Será que ela sabia que estava morta? Fica aí a dúvida. O próximo relato, quem nos conta é um rapaz do Maranhão. O nome do relato é A Aparição na Estrada do Milharal. Vamos lá então ao relato. Essa história me foi contada por um amigo meu, o qual chegou de viagem do interior do Maranhão. Ele me disse que estava num carro de passeio, modelo Gol, viajando ele, sua esposa e um amigo. Estavam já há um certo tempo viajando, até chegar o final da tarde, já virando para a noite. Nesta etapa, ele passou por um posto de gasolina, de beira de estrada, e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando. Sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, ele partiu naquela direção, apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, sendo que ele não atendeu o apelo. Então partiram, e passando algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu louco, pois só se via a frente. As laterais e a traseira era tudo um breu só. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, de um lado e do outro era só milharal. O carro começou a falhar e não respondia aos comandos, então morreu. Motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. De repente, eles ouviram do lado de fora do carro um tipo de zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos eles, avistaram em seguida um ser com a aparência de uma esfinge egípcia, com o corpo dourado de um ser hominídeo,
com o rosto de esfinge em pé, flutuando. Esse ser parou em frente do carro e nesse momento todos já estavam tremendo, tentando ligar o carro e ao mesmo tempo paralisados diante daquela imagem extraordinária. O ser virou seu rosto em suas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro voltou a funcionar e eles saíram em disparada em meio aos buracos da estrada do milharal. Conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimento de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava esse fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Cada coisa que acontece, né, gente? Eu fico pensando, deve ter tanta coisa nesse mundo que a gente nem sonha que existe, porque é uma figura muito diferente, cabeça de esfinge, corpo dourado, corpo de homem com uma cabeça de esfinge, flutuava. Que interessante, às vezes eu fico pensando que podem ser portais. Eu acredito muito nisso, assim, de portais para outras dimensões e às vezes por algum motivo esses portais devem se abrir e esses mundos se cruzam, porque é a única explicação que teria para um avistamento desse tipo. Né? E os desaparecimentos também que as pessoas relataram que aconteciam naquele local, de repente nessa abertura de portais as pessoas também passavam para essa outra dimensão e acabavam não conseguindo voltar. Vai saber, né? Vamos agora aqui então para o último relato de hoje, que chama A Aparição que Ria. Ele foi contado por um rapaz de São Paulo. Vamos lá. Bom, pessoal, tenho 18 anos agora e essa história eu não tenho certeza, pois aconteceu há muito tempo e ela não sai da minha cabeça até hoje. Eu tinha entre 5 e 6 anos na época. Morava num condomínio da cidade de interior de São Paulo. Um certo dia eu estava brincando do lado de fora do condomínio com uns amigos e tudo mais que as crianças fazem. Até que minha mãe chegou para mim e me chamou para entrar, pois estava tarde. Então eu obedeci. Na época, a minha avó estava em casa a visitar a gente. Eu não queria entrar, então eu falei para minha mãe deixar eu voltar lá para baixo para continuar brincando, pois várias crianças estavam lá também. Então ela deixou. Isso já era mais ou menos meia-noite. Então eu desci as escadas. Era um condomínio fechado com vários predinhos. E nesse condomínio tinha várias árvores pequenas para fazerem sombras para os carros. Quando eu desci, estava tudo calmo, não vi mais nenhuma criança lá brincando. Quando eu olhei para a frente, eu vi um homem trajando uma roupa toda preta, com um chapéu preto e uma capa preta também. Ele estava rindo para mim. Não deu para ver o rosto dele direito. Ele parecia estar com um rosto desfigurado e o seu sorriso indo de orelha a orelha. Ele estava lá rindo para mim, encostado em uma das árvores. Eu, como era criança, fiquei morrendo de medo e corri para dentro do meu apartamento. E lá chamei a minha avó e minha mãe gritando: "Mãe, mãe, eu vi uma coisa lá embaixo, muito estranha. Ele estava rindo para mim, parecia um monstro." Elas não acreditaram em mim, mas desceram comigo e quando nós descemos, ele não estava mais lá. Não sei o que era aquela coisa até hoje, mas aquilo me marcou muito e nunca mais me esquecerei daquele momento. Olha, gente, eu já vi muitos relatos que descrevem esse ser, né? Que é um homem preto, de capa, chapéu. O que será, né? Essa entidade que aparece para tantas pessoas. Às vezes eu penso que pode ser um Exu, mas com o rosto todo desfigurado. Será um demônio? Alguém sabe dizer o que pode ser isso? Porque é bem comum em relatos, né? Bom, fica mais essa dúvida aí pra gente.
Bom, meus queridos, os relatos de hoje foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para dar essa força pra gente. E dá uma olhadinha no nosso canal, existem vários outros vídeos legais com outros relatos bem interessantes. E se caso você tem algum relato que queira contar pra gente, o e-mail do canal tá aqui na descrição, envia que eu vou ter o maior prazer em contar o seu relato aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau!